Se você encontrou esse canal, se você encontrou esse vídeo, provavelmente você está desperto e provavelmente você é uma das 10 virgens de Mateus 25. Aqui nesse canal eu vou estar ensinando para você como comprar o azeite, para que quando chegar a hora você tenha azeite suficiente. Vou deixar um link também com um estudo de outro canal, do canal Graça e Conhecimento, aonde explica porque nós somos a geração que verá a segunda vinda do Cordeiro. Por isso, o mais importante de tudo isso, dos sinais que estão acontecendo, de todas as coisas que estão se encaixando para que o Messias volte, não é ficar com medo, e sim ter azeite suficiente. Então, agora que a gente já entrou em razão, já descobriu, né, essa informação fascinante, né, essa fascinante descoberta, que nós não temos estrutura para essa mudança interior, que a nossa força de vontade, por mais bonito que pareça exteriormente, no fundo, não passa de uma idolatria. Eu tenho que alertar você para você não correr o risco de cometer outro engano, né? Ou de ir para o outro extremo e falar assim, ai, eu começar a acreditar, né, que não tem nada do que eu possa fazer para ser salvo, nada, 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 nada. Irmãos, eu vou falar aqui uma coisa. Quando o Messias fala aquela parábola sobre a semente lançada na terra, a terra é o nosso coração, correto? E a semente é a palavra dele. E nós temos 4 tipos de terra: uma terra dura, extremamente dura, pisada, que é o caminho, né? É uma terra que de tanto passar por cima, de tanto ser pisada, pisoteada ali, ela é uma terra bem compactada, bem dura. Então não tem como a semente entrar naquela terra, porque ela não tem... ela tá compactada, ela não tá solta, né? Ela não tá arada para receber uma semente. Então, óbvio que vai vir os pássaros e vão comer aquela semente. Então, a primeira coisa que precisa ser feita é quebrar aquela terra. Quebrar, passar o arado ali, quebrar, esmiuçar, é o quebrantamento. Para que, quando cair a semente, aquela semente possa dar fruto, correto? Aí a gente tem outro tipo de terra, que é uma terra que não tem profundidade. Por quê? Porque tem muito pedregulho dentro dela. Muita pedra, muita pedra. E aí o que nós temos que fazer? Voltar a arar e retirar os pedregulhos. Tirar aquelas pedras, todas essas pedras, para que quando cai a semente ela possa dar frutos. Temos outro tipo de terra, que é aquela terra que a semente cai, ela dá fruto, ela gera lá, ela consegue dar fruto. Só que tem muito espinho, tem muita erva daninha ali junto, crescendo com ela. E esses espinhos sufocam a planta acaba morrendo. Então ela chega até dar fruto, mas nós precisamos retirar as ervas daninhas pela raiz. Retirar, limpar o terreno. E tem aquele terreno que está totalmente limpo. Então, nós sim temos algo para fazer. A gente não tem como controlar o crescimento da planta, a transformação da semente, né, em uma planta. Não está fora do nosso controle humano.
a transformação dessa planta, a geração de flores e frutos, também está fora da nossa competência. No máximo que a gente pode fazer é arrancar as ervas daninhas, arrancar as pedras, arar, arrumar aquela terra, limpar a terra. Então, é exatamente isso. Então, se eu tenho produzido o fruto da carne, que é o pecado, eu quero produzir o fruto do Espírito, que está lá na palavra. Eu desejo ter o fruto do Espírito em abundância, para que a minha vasilha esteja repleta de azeite. Eu não tenho como gerar esse fruto do Espírito na força do braço. Porque não tenho nada, não cabe a mim fazer com que esse fruto brote. Eu não consigo, nenhuma árvore, você vê a árvore fazendo força, ela faz lá e faz força para o fruto nascer, não tem como, não existe forma. Mas eu sim posso lançar mão de preparar a terra, ou seja, preparar o meu coração para que essa obra de justiça seja feita pelo Altíssimo. E é aí que eu falo, a gente não pode falar, eu não posso fazer nada, se o Altíssimo não der a graça dele e me mudar, eu não posso fazer nada. Pode sim, arranca a pedra do coração. Não é garantia de que a planta vai brotar, porque você não está fazendo, você não é o eterno para fazer aquela planta brotar. Mas você tira a pedra e confia que o eterno vai fazer a parte dele. Tira o espinho, o espinheiro ali, a erva daninha, arranca. Pega lá o seu enxadãozinho e vai limpar aquela terra. Né? Se todos os esforços humanos terminam em falência moral, né? Tendo feito a tentativa, sabemos que é assim. E se a justiça é um dom gracioso do Eterno, como a Bíblia claramente afirma, a conclusão lógica não seria que devemos apenas esperar até que Deus venha e nos transforme? A resposta é não. A análise está correta, o esforço humano nosso é insuficiente e a justiça, sim, é uma dádiva divina, mas a conclusão é errônea, ficar parado não vai resolver nada. Felizmente existe algo que podemos fazer. Podemos livrar-nos das garras do dilema, né? Seja das ações humanas, seja da ociosidade. O Eterno nos concedeu as disciplinas espirituais, vamos falar. O Eterno nos concedeu meios de limpar o nosso terreno para poder receber a sua graça. E é sobre isso, como comprar esse azeite, como lavar essa vasilha. Nós precisamos nós queremos o azeite do Altíssimo, certo? Nós desejamos estar com as vasilhas cheias, certo? Para quando vir aquele momento nós estarmos preparados, sermos prudentes, não é verdade? Mas para isso a vasilha primeiro tem que estar limpa. E nós podemos lavar essa vasilha. Ela não pode ter rachaduras, então vamos precisar do Altíssimo para poder descer na casa do oleiro, para refazer a vasilha. E nós precisamos pagar um preço, porque nós temos que comprar esse azeite. Então existe um preço a ser pago. E aí que entra limpar o terreno. A nossa parte é limpar o nosso terreno, para que quando caia a palavra, ela brote frutos. O fruto do Espírito, ele brota, não é nossa força de vontade, não faz, eu vou ter domínio próprio, e a gente fica se esforçando, tomando várias atitudes, não é assim que funciona. Infelizmente, não é assim que funciona. Mas se a gente prepara o nosso terreno, retira aquelas pedras, aqueles espinhos, com certeza a palavra vai gerar fruto do Espírito em nós. Quando pagamos o preço, quando temos esse dinheiro, temos esse valor em mãos, né, para pagar o preço, num momento qualquer, assim, num fluxo espontâneo, né,
vai começar a brotar do nosso santuário interno, de nós mesmos, da nossa vida, vai começar a emanar amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E assim como os movimentos naturais da nossa vida um dia produziram lama e lodo, eles vão começar a produzir justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Então, vamos entender como comprar, qual é o preço que nós temos que pagar. Mas agora eu quero fazer um alerta importante para não transformar a obtenção desse valor para comprar o azeite, não transformar isso em legalismo, não transformar isso em idolatria, para que isso não te leve à morte, tá? Essa busca espiritual, ela pretende nos fazer bem, mas ela não deve ser idolatrada. Ela não deve ser digamos assim, colocada como um altar, um trono em nossa vida. Não. É um preço que nós pagamos para obter o azeite. Mas nós temos que ter a nossa vasilha, correto? Nós precisamos de ter vasilhas para pôr o azeite. Precisamos dessas vasilhas. Então, nós temos que ficar alertas para que esse caminho de busca, essa forma de comprar o azeite, como comprar o azeite, não vire um fardo difícil de ser carregado. Não vire um fardo pesado, como está em Mateus 23, 4. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Então, a partir de agora, a gente vai começar a olhar o que nós podemos fazer, o dinheiro, né? Esse valor, esse dinheirinho espiritual. Ele está dividido em três esferas. A primeira esfera que nós vamos ver é a esfera interior. E são coisas interiores para crescimento interior que fazem com que a nossa vasilha se encha de azeite, ou as nossas vasilhas. Então, você que sabe o tamanho da sua vasilha, tá? Mas vamos ficar alertas para que esse caminho de busca não nos leve à idolatria, ok? Uma vez feito esse alerta, nós terminamos aqui a nossa introdução sobre os assuntos que trataremos nesse canal. Então, no próximo vídeo eu vou estar falando essa parábola, o que é essa vasilha, o que é esse preço espiritual, o que é esse azeite, para você poder entender o que eu estou falando. E assim você começar a trilhar um caminho para uma vida espiritual mais profunda, tá bom? Então, até o próximo vídeo, onde eu vou falar um pouco mais sobre a parábola das virgens, tá? Até mais!